Boníssima noite para todo mundo, especialmente para Eli, para Ana, pela primeira vez aqui com a gente, com a Deruíla. Estamos aí para mais um SINCAP, mais um encontro da edição pioneira, né, do WTF 3 Pega Visão Camps, que se trata de uma exploração cibernética e crítica, né, sobre a emergência da Web3, mas que está misturando coisas que normalmente não se costuma misturar. Ou seja, estamos pegando áreas de conhecimento que, a rigor, parecem não ter conexão, não ter uma relação direta, mas possuem relação direta, né? Como, por exemplo, o paradigma da livre-aprendizagem, como, por exemplo, o que é, afinal de contas, inteligência coletiva, né? Como, por exemplo, o que a internet é uma criação cibernética, né? Assim, quando você tenta unir essas três, três áreas de conhecimento da nossa espécie, parece que elas não possuem uma relação direta, mas possuem. No primeiro ciclo, a gente explorou, né, o desaprender para aprender a reaprender, que é uma dinâmica de livre aprendizagem, para entender como é que a livre aprendizagem está presente em nossas vidas. No segundo ciclo, nós exploramos, né, através de formação de bombas cognitivas e de relação de camps, toda e qualquer forma de geração de inteligência coletiva, para entender que nós somos seres que geramos inteligência coletiva o tempo todo e nós perdemos a consciência, a awareness de como nós fazemos isso de forma constante. E nesse terceiro e último ciclo, nós estamos vendo os fundamentos, né, daquilo, da cibernética e de como ela foi a mãe da originação de tudo que está ligado à, à internet, tudo que nós entendemos como internet. E estudamos os bastidores, né, do fomento da criação da internet no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, a gente vem estudando as tecnologias livres que surgiram a partir daí, software livre, open hardware livre. A gente veio entender como é que esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos, se espalhou pelo planeta, como é que ele chegou aqui no Brasil. A gente vem entendendo como é que a Web 1 já era o que a Web3 está se propondo a ser, etc. Só que com uma criptografia fraca, por exemplo. Em suma, uma trajetória de praticamente 2 anos, né, que, como a Deurila sempre costuma falar, ou eu também costumo falar, né, que era para ser feita em 5 meses, e acabou que se transformou numa exploração realmente uma exploração de quase 2 anos, praticamente 2 anos, ou até mais de 2 anos, eu não parei para pensar ainda. Então tem sido um prazer, até agora foram dezenas de pessoas que passaram por aqui, mas somente algumas, de fato, diria que mais assim, estourando 8, 10 pessoas que realmente ficaram interessadas ao longo desse tempo, né? Se eu tivesse feito isso na Costa Rica, se eu tivesse feito na Argentina, se eu tivesse estado fazendo isso até no Equador, em alguns na Espanha, na Itália, eu certamente teria tido até agora centenas de pessoas, eu estaria agora com dezenas de pessoas querendo fazer essa dinâmica. E por que isso acontece? Porque a gente não tem, paradoxalmente, em termos de modernidade, nós não temos uma cultura de código aberto, né? Uma cultura de open source aqui no Brasil forte. Embora, historicamente, nas origens, né, dos povos originários, sempre fomos povos de, de geração de conhecimento livre, né? Sempre fomos povos embebidos na complexidade da natureza, né? Então, geramos várias sabedorias, né? Sabedoria das plantas, medicinais, vários tipos de sabedorias. Quando você pega a cultura caipira brasileira, por exemplo, ela é uma cultura interessantíssima e ela tem um quê de open hardware, por exemplo. Até hoje eu cito o exemplo da máquina de fazer moecana, né? Você hoje ainda tem máquina de moecana feita na base do esforço humano, ou empurrado por uma éguazinha, ou por cachorros, né? Às vezes você tem um motor a combustão usado de um fusquinha antigo dos anos 70 para fazer uma máquina. Quer dizer, então, você para pensar bem, a máquina de moecana ela é open hardware na sua essência, né? E essas coisas que as pessoas não percebem com relação
ao Brasil. E nós temos várias coisas assim aqui no Brasil que faz com que a gente nunca se tornasse essa economia, essa macroeconomia altamente produtivista, altamente, né, especializada, altamente comoditizada, como é a cultura, né, hiperconsumista norte-americana, por exemplo. Em suma, estou fazendo essa introduçãozinha um pouco mais alargada, essa abertura de trabalhos misturado com o check-in, né, que eu estou chegando bem. Chegando, claro, o dia hoje foi bastante intenso, mas estou chegando bem. Para também fazer um acolhimento da Ana, que está chegando aqui com a gente, e ela perceber a trajetória das coisas que a gente vem fazendo aqui ao longo do tempo. Um pouquinho, né? Pegar um pouquinho desse decalque. Em respeito até a ela ter citado o trabalho de estar aqui com a gente, né? Ter separado um tempinho para estar aqui com a gente. Então, dito isso, passo para você ali, querida. Fique à vontade de você fazer seu check-in também. Para mim já. Bom, eu chego hoje bem agitada, meu dia foi bem, sei lá como, onde, porém, e como, sem estrutura nem forma, mas estamos aqui, né, para esse nosso encontro. E eu passo para a Heloísa. Bom, eu chego animada só pelo fato de que eu encontrei o Dino das internets aí, das webs. E já salvei e quero fazer um meme. Homenagem ao Vinícius. Eu também, nossa, eu gostei dessa apresentação da Eli. Tô nessa vibe aqui, tava numa estrutura, agora desfez a estrutura e refez outra estrutura. E, bom, seguimos aqui, a gente só acha que tem controle de alguma coisa, mas não tem controle de nada. E aí e eu chego muito mais feliz ainda porque Ana Bida está com a gente. É muito sincrônico. Para participar dos encontros de estudo sobre a DAO com a Ana Bida e vim para cá, né? Porque a gente, a gente tem um pega visão e não estava preparada. Mas Tá cortando para vocês ou só para mim? Parece que eu parei de A ouvir. Deuruíla está cortando sim. A Deuruíla está cortando sim. tem um vento aqui, gente. Aí já corta. Entendi que você passou a palavra da heroína. Parece que... Sim, eu passei para você, Ana Bida. Diz que estou muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Ah, querida, muito obrigada. Foi muito legal te receber no grupo de estudos digitais. Para não dizer que eu nunca participei do Pega Visão Campus, na verdade eu já assisti alguns vídeos assim, né, por curiosa mesmo. E vocês fazem uma boa cognitiva bem interessante, assim, de conceitos que se entrelaçam a coisas que eu estudo e que eu gosto. Eu chego bem, assim, animada para poder beber de outras fontes a respeito de DAOs, que é um assunto que eu pretendo até estudar de forma acadêmica, né? Estou ainda pensando num projeto que eu possa levar para a universidade. Tenho muito interesse em falar um pouco sobre as diferenças dos modelos de delegação, né? Como que a delegação se difere em DAOs de organizações tradicionais, que eu acho que é um pouco da espinha dorsal, assim, de tipo, que direciona as pessoas para um outro lugar de autonomia, né? O processo de delegação eu vejo várias diferenças, mas eu ainda não. Parece que é um assunto meio buraco negro, assim, você acha que você está olhando para um negócio muito específico e lá dentro tem um mundo paralelo, né? Então, eu fico feliz de poder mergulhar nesse mundo paralelo com vocês aqui, me sinto mais é, amparada, assim, né, nesse estudo e feliz de estar aqui. Obrigada, gente.
Maravilha, querida. Vamos lá. Eu não sei se você já assistiu a alguns dos nossas explorações aqui, né, alguns nossos sync-ups. Eu acho que você está ligado que a gente usa algumas dinâmicas cibernéticas, né, da segunda ordem cibernética, que é a dinâmica de feedback loop espiralado, né, misturado com um pouco uma dinâmica discutativa empática, e depois a gente começa a fazer uma detonação, primeiro de uma forma bem básica mesmo, bem básica, tipo wikipédica mesmo, né? E depois eu vou fazendo umas correlações que normalmente as pessoas não fazem, ou poucas pessoas fazem, né? E aí a gente começa a fazer essa detonação, quer dizer, começa a gerar insights, ou ter percepções, ou coisas do gênero, né? Então, dito isso, vamos começar, né? Vamos começar formando um cipher. Eu não sei se você está ligado o que é um cipher. Cipher é uma roda, né? Na perspectiva dos antigos gregos, né? Vamos formar uma roda entre nós aqui. E nessa roda a gente pode estar fazendo feedback loop espiralado tanto no sentido horário quanto anti-horário, tanto faz, tá bom? Isso é determinado por quem você vai passar na sequência. Então, e qual é a ideia nesse início? Nesse início é uma pergunta muito simples, né? O que para você é DAO? O que significa uma DAO? O que é uma DAO? Tipo assim, se nós tivéssemos mais pessoas aqui, normalmente essa dinâmica é boa quando a gente tem pelo menos mais umas 5, 6 pessoas, né? Para ficar bem, com uma diversidade de perspectivas, né? Torna ela mais rica. Você vai ter desde pessoas que estão vindo pela primeira vez, de pessoas que já entendem, de pessoas que estão mergulhadas nisso e ficam até perdidas de tentar sintetizar, né, em poucas palavras, o que entende como DAO, por exemplo, né? Então, vamos começar. E aí, vamos começar por você, Deruila, querido. Tá? O que para você é uma DAO? Tipo assim, você pode, desde... Fica à vontade para você dar o seu entendimento que for, né? Assim, não se preocupe se está certo ou está errado, apenas passa qual é o entendimento que você tem do que é uma DAO. Daí, na sequência, ou você passa para Eli, ou você passa para Ana, tá bom? E Certo. lembrando tanto Ana quanto Eli de ouvir exatamente o que a Derila vai fazer, porque a mesma coisa vai acontecer com ela com relação a vocês, né? Então, fica à vontade. Pode começar, querida. Maravilha. Uau, bom, eu vivenciei DAO, então, uma DAO assim, bem orgânica. Para mim, DAO tem essa liberdade de expressão individual e essa expressão de coletivo. E a gente tem acesso às informações, aos recursos, a saber essa questão de transparência de como funcionam as coisas. E tem uma questão que eu acho a parte mais linda da DAO é que essa parte da cocriação, sabe? Que você pode energizar, pode cocriar, você pode não só ativar papéis, mas você também pode criar papéis. O que emerge dessa DAO, né? Um ambiente assim orgânico, o que você emerge dessa DAO? Não é que você precisa ter requisitos assim, você tem esse perfil? Não, você quer fazer o quê? Porque se você quer fazer, você pode, e não sabe como fazer, você pode seguir uma trilha de livre aprendizagem. E essa trilha de livre aprendizagem você pode aprender com alguém que já sabe. E você fazer algo incrível, algo incrível porque é inédito, né? Você pode se envolver de um jeito e desenvolver de um jeito que você pode, de um jeito de projetos, ou outros projetos pode conectar. Acho que essa parte da cocriação, de ter essa liberdade de cocriar, acho que é a que eu mais gosto em DAO. Mas isso eu estou falando direto da minha experiência, né, da tal DAO. Não sei como são as DAOs aí fora, né, que usam contrato de inteligente, e eu não sei muito bem se isso é funcional, né? Mas essa questão também
da DAO ter a interação, né? Se não tiver interação, ela fica um período hibernando, depois ela retoma, assim, sim, é muito bom. O tempo das coisas, sabe? A gente, o processo, tipo, cada um a compreender e tal, mas não é que tem um nível, tá todo mundo no mesmo nível, não, é cada um num nível e a gente, às vezes, vão encontrar alguns atritos, outras vezes a gente vai ver um fluxo muito grande e a coisa acontece. Enfim, eu sou encantada por tudo, por todas as experiências que eu já tive com o Vinícius, né, ao longo desses anos. Então, eu só cresci como pessoa, porque foi o espaço, pelo menos a DAO, a tal DAO, foi o espaço que eu mais, eu vou dizer assim, real, eu mais desejei mesmo, na minha essência de viver, sabe? Como se fosse um ambiente de trabalho, mas que ambiente de trabalho que não tem hierarquia? Não tem uma hierarquia, mas tem pessoas que energizaram primeiro, criaram, inicializaram, e a gente precisa trazer propostas para essas pessoas, para a gente ter uma... E a votação não é eu quero um sim ou não, a votação é a expressão e a compreensão e a perspectiva de cada um. E aquele voto, ele pode se dissolver e ser, assim, uma outra coisa, assim. Nossa, fiquei um pouco confuso, mas eu sempre gosto de falar menos e convidar para a experiência. Ah, mais adiante, vou poder convidar as pessoas para participar da experiência da Tal DAO, que está retomando, já não parou, ela está retomando de um outro formato que depois no início vai rolar em algum outro momento. Mas, assim, DAO para mim é essa questão orgânica que emerge, assim, e não tem essa hierarquia, mas tem como se fosse uma honra pelas pessoas que inicializaram e tem como se fosse algumas diretrizes que o campo vai emergindo, vai criando, assim, como assim, retroativo. Você energizou, você ganhou suas pontuações, e aí você recebe o seu retroativo. E aí, para você receber esse retroativo, você não precisa dizer para onde você vai indicar, vai colocar esse recurso, mas você pode dizer o que você já fez para acessar isso como recurso. E o recurso pode ser moedas, pode ser outras formas, porque isso também eu acessei através das GLADS, né, que é a Estação Experimental de Ciências Abertas, e o E2C e tal, que você pode liquidar, não só por moedas, com outros recursos, qualquer outra coisa. Você pode ter um carrinho de mão, você pode ter acesso a um carro, sabe? Tipo, isso que a gente fez em Alto Paraíso com o Severino, tinha esqueci o nome da picape, uma picape e as pessoas poderiam usar o carro, eu só precisava colocar gasolina e deixar o carro no mesmo lugar. E as pessoas usavam bem de recursos abundantes, mas eu estou falando de uma DAO que, para mim, na minha experiência, é verdadeira porque eu experienciei e outras pessoas também. Mas essas DAOs que estão aí fora, que falam muito tecnologicamente, eu não sei como elas funcionam e não sei se isso é tão humano assim, né? Enfim, porque eu pensei assim, contrato inteligente. Aí a pessoa, sei lá, faz a passagem. E aí ela fica recebendo no contrato inteligente, ela fica recebendo recurso naquela carteira. Ué, mas a gente está jogando, minando o recurso fora, né? Com uma multisig, né? Enfim, a gente vai aprendendo. Eu acho que é isso, assim. Tem essa questão de governança na DAO, de transparência e tal, que é isso que eu vivenciei na tal DAO, mas as demais eu não sei falar sobre, não vivenciei, né? Tem a Agroforest DAO também, que é uma DAO, que eu tô co-criando, comecei a co-criar com design, né? Porque eu gosto muito de fazer arte e, e eu acho que é uma expressão também de um ser, né? Expressar arte. Aí eu comecei a ajudar, e aí eu comecei a me tornar uma anfitriã deles e tal, achei muito legal essa interação. E eles não estão me exigindo uma coisa assim tão técnica, eles estão me exigindo assim o que eu tenho de abundante aqui, que pode virar um recurso condicionado, né? E é isso, achei muito bacana. Então eu passo para... Não, a Lê não. A Lê vai ouvir mais gente, eu vou passar para Eli.
pra Eli. Vai, Eli. O que eu acho que seria DAO? Para mim, eu vejo isso como se fosse uma organização, um grupo, uma ação descentralizadas. Na verdade, não tem assim alguém no comando, né, para dizer o que tem que fazer ou não. Né? Então, são indivíduos autônomos, né, com o mesmo objetivo em comum, né, de criar algo ou fazer algo, né, dentro daquele coletivo. É um pensamento de uma organização, né, onde a gente possa, as pessoas, né, tá reunida, né, tá direcionando algo, né, um conteúdo. Eu acho que seria mais ou menos isso que a gente faz aqui, né? A gente se reúne, não é algo centralizado, né? Os assuntos vêm de diversos ângulos, né? Não tem o saber definido, né? Então não tem ninguém aqui que vai dizer essa é a minha verdade absoluta, né? Porque a gente está dentro de um coletivo autônomo, né? Onde cada um traz o quê? O seu conhecimento e o seu saber, né? E vai construindo, né, essa nossa trilha de conhecimento, né? A gente vai descentralizando, né, todo um poder de informação, né, a partir desse meu saber, né? Então, assim, acho que a DAO é algo ainda a ser explorado como uma ferramenta autônoma de crescimento aí para pequenos projetos, ideias, né? E que é possível fazer, né? É possível criar algo, né, a partir de uma estrutura onde a gente consegue ouvir o outro, né? Ter essa escuta empática, né? E a partir disso construir algo muito maior, né? Então, assim, eu acho que para mim seria isso que seria DAO. Mas como eu disse, gente, hoje eu acho que eu tô no, sei lá, devo estar no 220, mas no 220 ao contrário. E eu passo pro Ale. Ale, aproveita, faz um check-in, diz como é que você está chegando. A gente já está fazendo o Cypher, a roda, a primeira passada, né? De cada um compartilhando o seu entendimento, o que entende como DAO. Então, você faz seu check-in, na sequência você também compartilha o que você entende como DAO. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, chega aqui, curioso, né, sobre esse desenvolvimento temático aqui das nossas bombas cognitivas. Então, falando sobre a DAO, então, vejo assim como uma forma das pessoas experimentarem processos para cuidar das suas propriedades rurais, né, a partir de formas de gestão que incorporem essa criatividade de processos, né, de ideias, no sentido de buscar como realizar suas rotinas, como incorporar novas pessoas, novas habilidades, métodos, para gerar uma rotina que seja então, que seja um círculo crescente, né, nas comunidades rurais, né, nos grupos que cuidam de uma propriedade específica. Como eu disse, tem a frase de uma canção que eu aprendi no curso, né, da Uma Paz, que fala: somos um círculo dentro de um círculo, sem início e sem fim. Então, a DAO ajuda a que a gente consiga trazer esse conceito para a gestão de grupos, né, de atividade rural, de uma maneira atenta assim, às habilidades das pessoas e a inteligência coletiva que vai sendo criada. Falta mais alguém para passar? Volta para o Vini agora? Tem a Ana, tem a Ana, Tá. Ana Vida, que está aqui com a gente pela primeira vez. Boa noite, Ana, bem-vinda. Pode falar, então, fica à vontade.
Obrigada, Ale. Boa noite. É, Fala. bem, apesar de eu me interessar muito pelo assunto e já ter uma, uma- um acesso a artigos, a pessoas que já vivenciaram essa experiência, eu nunca fui membro de nenhuma DAO, então tudo que eu sei toca mais a teoria do que a prática. Eu acompanho algumas DAOs, então eu observando digamos, o comportamento dessas organizações e comparando elas com as organizações tradicionais, eu vejo muita inovação na forma de pensar o trabalho, de criar, né, uma forma, como a Ale falou, né, de gestão, de gerenciamento das rotinas, dos processos, aonde os membros, né, os trabalhadores, eles são menos ou quase não são alienados, né, porque eles fazem parte do processo de tomada de decisão. Eles, diferente das organizações tradicionais, que recebem algo delegado, desde o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quando tem que ser feito, né? Numa organização que leva o AD autônomo, né? Os membros, eles podem pensar sobre o que tem que ser feito, né? E eu acho que isso me atrai desde antes de eu saber que DAO era DAO, assim, sabe? Quando eu sou graduada em administração, então eu me dediquei na universidade a estudar muito sobre o que não são DAOs. E eu sempre buscava, assim, uma referência dos meus professores, tá, mas não tem um jeito diferente, menos hierarquizado de fazer essa gestão? Então, o que eu mais me aproximei disso na época que eu estudava, ali em 2014, era a economia solidária, alguns conceitos assim que se aproximavam. Então, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos de assentamentos ou de eh, produção de alimentos e até uma tentativa de criar uma moeda solidária, uma moeda complementar na minha cidade, mas nenhum desses projetos se rotulavam como DAO. Mas nessas ocasiões eu percebi que a forma de pensar e a forma de conduzir as decisões já era muito diferente. Então, isso foi me aproximando muito mais desse paradigma, dessa forma de trabalhar. Eu sinto que eu já tenho um espaço um pouco mais descentralizado e de mais autonomia, apesar de que eu não trabalho numa DAO, mas eu já sinto essa experiência assim culturalmente sendo aos poucos disseminada, né, em organizações que ou são parceiras da onde eu trabalho ou a própria organização que eu trabalho, e eu vejo que a nossa sociedade ela não nos treina ou não nos capacita muito para atuar nesse campo, né, nessas organizações, seja porque é algo recente ou seja porque o modelo educacional ele é muito voltado para formar trabalhadores que vão receber ordens. Então, muitas vezes eu percebo que algumas pessoas elas têm medo de liderar, têm medo de se posicionar, não porque elas não têm o poder para fazer, mas elas não estão habituadas a fazer. E eu acho que as DAOs elas permitem essa experiência, esse exercício, onde os membros eles se colocam atuantes, enérgicos, se posicionando, né, tomando partido assim daquilo que eles têm objeção, sem medo de serem rechaçados, né? Porque toda objeção bem fundamentada, ela tem o objetivo de enriquecer aquela proposta, né? E não de minar o que está sendo é, atribuído. Bem, é dessa forma que eu apresento o meu entendimento, tá?
Obrigado, querido. Então, dessa forma, agora a gente vai partir para a segunda rodada, né, do nosso feedback loop espiralado. Agora, cada um comentando o que achou interessante no que o outro falou, tá? Aí pode começar por você mesmo, Ana. Tá? Aí você passa para quem você quiser, tá? Tipo assim, achei interessante o que a Dorila falou aqui, achei interessante o que o Alê falou aqui, ou o que a Eli falou, mas não precisa ser de todo mundo, mas aquilo que te chamou a atenção e você destacar, tá bom? Aí você passa para quem você quiser na sequência. Manda ver, querido. Legal. Eu achei interessante que a Eli ela trouxe palavras que remetem ao ambiente de trabalho, assim. Eu acho importante a gente destacar que o ambiente de uma DAO realmente é um lugar de trabalho, de reinventar o jeito que a gente trabalha. Eu gosto muito também da comunicação da Deroila, eu achei ela bem abrangente, né? Tanto colocando em evidência coisas que ela já vivenciou e a conexão afetiva que ela tem com essas experiências, né? Quanto também atribuindo outras possibilidades de outros jeitos de criar DAO, né? Nem ela mencionou dos smart contracts, se alguém fazer a passagem, quem que vai administrar esses recursos. E como eu tenho estudado muito essa parte técnica das DAOs por estar no ambiente de desenvolvedores que estudam smart contracts, eu percebo que não existe o risco, né, como todas as organizações, as pessoas que não são bem intencionadas, elas podem realmente desvirtuar os recursos, todas as organizações não estão imunes a isso, mas a intenção do smart contract é delegar para a tecnologia as cláusulas que foram combinadas e acertadas pelos indivíduos, né, anteriormente. Então, acho que não tem. Se você está numa DAO que você confia naqueles membros, né, e que você está conectado ao objetivo, eu acho que o reflexo do smart contract vai ser é, aquilo que está sendo acordado entre as pessoas, né? Nunca a tecnologia ela vai ter, pelo menos não acredito que em vida eu vou ver isso, né? De ela ter um poder superior aos humanos. Então, realmente, tipo, se o smart contract está gerindo recursos compartilhados e uma pessoa que está assumindo o poder de uma DAO, ela já caracteriza que não está centralizado em uma pessoa só, então provavelmente esse recurso vai ser gerido na ausência de uma pessoa, uma outra pessoa vai conseguir contornar. Também gostei da forma objetiva que o Ale trouxe, né? Também destacando ali o fator humano. E aproveito que estou mencionando ele e passo para ele a palavra. Mas o Alê pegou muito poucas falas das pessoas. Melhor você passar para quem ouviu. Ele chegou meio que no. Melhor você passar ou para Eli ou para Deroíla, querida, nesse sentido. Ah, tá bom. Pode ser então para Deroíla. Massa. Bom, eu gostei muito do que ele falou também sobre essa liberdade também de cocriação. Gostei também do que a Ana Bida falou sobre essa distinção, né, da teoria para a prática, né, porque ela tem a teoria, mas na prática pode ser diferente, né, da teoria, e as conexões que ela foi fazendo conforme ela foi ouvindo, né. Então, eu achei bem bacana o jeito que ela se expressou. É, Gostei muito do que o Ale falou sobre exatamente isso mesmo, sobre a inteligência coletiva que aparece, que surge, né, com as DAOs, e essa distribuição de alguma forma de conhecimento, de cocriação de conhecimento. Eu gostei bastante, assim.
Tem mais alguma fala da Eli que é uma autonomia, né? Ela falou assim, autonomia. E aí também, o único que a Ana falou que no mercado a gente não aprendeu assim, né? O mercado não ensina a gente assim, né? E aí eu falo para vocês, cara, como é libertador a gente. Bom, é que eu me libertei muito, assim, por isso sou muito grata por essas inúmeras conexões que fiz ao longo dos anos aí, de 8 anos com o Vinícius. Então, eu acho que foi muito, me enriqueceu muito como pessoa. E eu passo para Eli. Tá muito rápido aqui essa bomba. E, bom, eu acho que a fala da Deru, ela é bem construtiva, né? Porque traz aí toda a construção, né? Desse caminho, né, dessa coletividade aí que o Vinícius vem proporcionando aí ao longo de quase 8 anos, né? Sobre o que é criar dentro da coletividade, né? O que é você delegar, né? Não é delegar, mas você oferecer ao outro autonomia, né? Autonomia de estar aqui hoje, né? É o que o Pega Visão traz, né? Ele não vai dizer, não vai te obrigar, ele não te mandou lá um monte de texto para vocês estudar, não, né? Ele te traz essa autonomia, ele te traz para essa reflexão da sua participação, né? Como que você vem construindo, né, essa sua autonomia com você mesmo, né? Como é que esse processo aí acaba se desenvolvendo, né, ao longo da construção do seu próprio conhecimento. Tá? Então, a Dero falou muito disso, né, de estar nesses ambientes, né, como esses ambientes vêm aí se relacionando entre si, né, para fazer essa junção, né, essa autonomia, né, para fazer com que a identidade, né, desse grupo, desse sistema, possa realmente ser colocada ali na visibilidade, né? Então, é, eu acho, como eu já disse, né, eu acho que nós temos muito ainda que aprender, né, para entender, né, sair dessas crenças, né, de que a autonomia, né, não é algo bom, né? Normalmente o pessoal diz que se a gente tem muita autonomia, a gente não cria nada, né? Isso não é verdade. Então, como podemos criar uma relação muito mais produtiva? Eu acho que eu ajudei o Ale agora. Ale, É, querido, do que você ouviu as meninas falando aí, do que chamou a atenção de você, fala de quem falou, que chamou, enfim, fica à vontade para fazer o seu feedback loop espiralado aí. Então, bom, a Ana trouxe pontos da questão assim, de quanto à economia circular, né, a economia solidária, né, traz uma introdução, né, a esse universo da aula, porque faz que a gente possa refletir a respeito dessa questão do uso dos recursos. É, é um grande primeiro passo que faz que a gente passe a olhar tanto do ponto de vista do contraste quanto do ponto de vista da construção coletiva. É, a Derrida traz a questão é, da maneira de se mergulhar na experiência. Cada um pode participar, né, a partir de um determinado modo específico, né, não só pondo a mão na terra, né. Em outros locais talvez seja um pré-requisito. Então, eu vejo, né, nessas narrativas, essas elaborações delas, essa necessidade da construção coletiva que existe dentro da obra para que ela tenha êxito, né? Algo assim que precisa ter esse olhar para o outro, né?
quando você vai realizar o desenvolvimento. É isso. Obrigado. Volto para o Vinícius, então. Então tá. Beleza, gente. Eu acho que fizemos um bom spin aí, né? Uma boa dinâmica de feedback loop espiralado. Eu acho que deu para dar uma boa embaralhada nas percepções e perspectivas de vocês. Eu acho que nós estamos em ponto de começar a fazer a detonação, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar uma água fria, jogar gelo em cima. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse embaralhamento cognitivo que gerou agora, e que obviamente gerou ludicamente, né, uma excitação de todo mundo, e vou pegar a definição wikipédica, né, de DAO. Tá? E vou começar pela definição wikipédica de DAO, que não existe na versão da língua portuguesa. Vou começar por aí. Tá? Então, repara aqui só. A gente compartilha aqui. O que é uma DAO? É quando você acessa aqui a Wikipedia, na versão da língua portuguesa, tem uma página de desambiguação. Né? Ou seja, ela significa dizer que ela não foi criada ainda. Ela está para ser criada. Ela tem referências, mas ninguém parou para criar. E a pessoa que escreveu, normalmente, é alguma pessoa que já está ligado à curadoria, né, da Wikipedia. Colocou assim: DAO ou DAO pode referir-se a DAO, sigla em inglês para Objeto de Acesso a Dados, padrão de software usado em engenharia de software. Olha que interessante. Né? As pessoas não param para ver isso aqui. A segunda referência que colocaram, DAO, sabre. DAO é uma categoria de espadas chinesas com lâmina de fio de corte único. Por vezes, é chamado de facão chinês. Caracteriza-se como uma categoria. Há diversos tipos de espadas que recebem esse nome. Não é interessante isso? E finalmente tem o The DAO, lá de 2016, do blockchain do Ethereum. The DAO é uma organização autônoma descentralizada digital construída utilizando o blockchain do Ethereum, sendo um sistema baseado puramente em software. Trata-se de uma organização autogovernada, não influenciada por forças externas. O software opera por si só com regras imutáveis. Mas repara, aí ele bota aqui embaixo, ver também todas as páginas cujos títulos começam por DAO. Né? Todas as páginas que têm um DAO no título e busca por DAO. Isso significa dizer que está aberto. Quando a página está em desambiguação, está aberto para ser linguado. E tem aqui, o ponto de partida dele já foram 10 línguas. Eu achei interessante aqui. Tá? Tem 10 línguas aqui, incluindo a portuguesa. Né? Mas aí que eu fiz? Olha só, isso aqui, ó. Olha só, qual foi a última vez que essa página foi editada? 21 de agosto de 2017. 22 horas. Vocês percebem? Ou seja, alguém ligado à curadoria da Wikipedia chegou, tinha ouvido um ano depois que lançaram o The DAO, criaram essa parte de ambiguação e até hoje não se desenvolveu o vocábulo aqui. O máximo que você tem é o The DAO aqui, numa outra página, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse é o primeiro momento da nosso destravamento para a gente começar a detonação cognitiva. Aí eu vou fazer uma paradinha rápida para a gente fazer uma rápida apreciação, porque tem muita coisa para a gente ver aqui. Quem quiser se manifestar, fica à vontade. Então, ninguém se manifestou, vamos continuar. Aí você chega aqui, né? Nós vamos ler aqui o The DAO.
né, a organização. The DAO, né, que daqui a pouco eu vou ler para vocês entenderem melhor que fenômeno, que projeto foi esse, né? É uma organização autônoma descentralizada, digital, construída utilizando o blockchain do Ethereum, sendo um sistema baseado puramente em software. Trata-se de uma organização autogovernada, não influenciada por forças externas. O software opera por si só com regras imutáveis escritas no blockchain. A DAO tem como objetivo prover um modelo de negócio descentralizado para organizar tanto empresas comerciais como sem fins lucrativos. O código do projeto é open source. Foi criado a partir de uma campanha de crowdfunding, que foi considerada a segunda maior campanha desse tipo da história. O projeto não está... 150 milhões de dólares, gente. O projeto não está vinculado a nenhum Estado-nação. E por isso por conta disso, perdão, muitas discussões são levantadas sobre a questão legal das organizações, mas nenhum consenso foi formado ainda, além de existirem controvérsias sobre a eficácia do sistema, né? Em junho de 2016, hackers exploraram uma vulnerabilidade do código do projeto, permitindo o desvio de mais de 3,6 milhões de dólares em Ether do The DAO. Pegaram aí? Aí nós vamos numa página, tá, de um veículo conhecido, né? Um veículo conhecido do mercado cripto, chamado Cointelegraph. Tenho certeza que a Ana conhece, não sei se ele conhece, se o Alê conhece, ou se a Deruila conhece. Acho que ela não conhece a Deruila, mas tenho certeza que a Ana conhece, que é o Cointelegraph. E o Cointelegraph fala o seguinte, né? Ele dá o seguinte exemplo do que é uma DAO. Começa dizendo o seguinte aqui, ó, aqui em cima. Começa assim, ó. Imagina uma máquina de venda automática que não somente pega seu dinheiro e lhe dá um salgadinho em troca, mas também usa esse dinheiro para encomendar automaticamente as mercadorias. Esta máquina também encomenda os serviços de limpeza e paga sua renda sozinha. Além disso, à medida que você coloca dinheiro naquela máquina, você e outros usuários têm direito a dizer quais salgadinhos serão encomendados e com que frequência a máquina deve ser limpada. Não há gerentes. Todos esses processos foram pré-escritos em código. Essa é a descrição que eles estão dando de uma DAO. Uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, funciona mais ou menos assim. A ideia desse modelo de gerenciamento vem circulando na comunidade de criptomoedas desde que o Bitcoin conseguiu se livrar dos intermediários nas transações financeiras. Da mesma forma, a principal ideia por detrás da DAO é estabelecer uma empresa ou uma organização que possa funcionar absolutamente sem gerenciamento hierárquico. É necessário estabelecer uma distinção entre DAO como um tipo de organização e a DAO, ou The DAO, que é basicamente o nome de uma dessas organizações. O projeto foi uma das primeiras tentativas de criação de uma DAO e falhou espetacularmente devido a um erro no seu código inicial. Há cassinos Bitcoin que operam como uma DAO, onde tentam oferecer melhores serviços de jogos em cassinos aos jogadores. Como funcionam as DAOs? Inicialmente, o Bitcoin foi considerado a primeira DAO totalmente funcional, pois possui um conjunto pré-programado de regras, funciona de forma autônoma e é coordenado através de um protocolo de consenso distribuído. Desde então, o uso de contratos inteligentes foi habilitado na plataforma Ethereum, que trouxe a criação de DAOs mais perto do público em geral e moldou seu aspecto atual. Mas o que uma DAO precisa para ser totalmente operacional? Primeiramente, um conjunto de regras segundo as quais ela vai operar. Essas regras são codificadas como um contrato inteligente, que é basicamente um programa de computador, que existe de forma autônoma na internet, mas, ao mesmo tempo, precisa de pessoas para realizar as tarefas que ele não pode fazer sozinho. Uma vez que essas regras são estabelecidas, uma DAO entra em fase de financiamento.
Esta é a parte muito importante por duas razões. Em primeiro lugar, uma DAO deve, deve que ter algum tipo de propriedade interna, tokens, que podem ser gastos pela empresa ou utilizados para recompensar certas atividades dentro dela. Em segundo lugar, ao investir numa DAO, os usuários obtêm direitos de voto e, por extensão, a capacidade de influenciar a maneira como ela opera. Depois que o período de financiamento acabar e uma DAO for implantada, ela se torna totalmente autônoma e completamente independente de seus criadores e de qualquer outra pessoa. Elas são código aberto, significa que ele pode ser visto por qualquer pessoa. Além disso, todas as regras e transações financeiras são registradas na DAO. Isso faz as DAOs totalmente transparentes, imutáveis e incorruptíveis. Uma vez que uma DAO entrou em operação, todas as decisões sobre onde e como gastar seus fundos são feitas através de um consenso. Todos os que compraram uma DAO, todos que compraram uma parte numa DAO podem fazer propostas em relação ao seu futuro, para evitar que a rede seja bombardeada por propostas. Um depósito monetário pode ser necessário para fazer uma. Depois, os investidores votam na proposta para realizar qualquer ação. A maioria deve concordar em fazê-lo. A porcentagem necessária para alcançar essa maioria pode variar dependendo de uma DAO, e isso pode ser específico em seu código. Essencialmente, as DAOs permitem que as pessoas troquem seus fundos com qualquer pessoa no mundo. Isso pode ser feito sob uma forma de um investimento, uma doação de caridade, levantamento de fundos, empréstimos e assim por diante. Tudo isso sem um intermediário. Um problema que pode ser bem grande com o sistema de votação é que, mesmo se uma falha de segurança for detectada no código inicial, ela não poderá ser corrigida até que a maioria votar para isso. Enquanto a votação está em processo, os hackers podem usar um bug no código. Por fim, é importante notar que uma DAO não é capaz de construir um produto, escrever um código ou desenvolver hardware. Em vez disso, o empreiteiro pode ser contratado para executar a tarefa necessária. Esse compromisso é feito através do mesmo processo de votação, enquanto um contrato inteligente garantirá o pagamento rápido após a conclusão da tarefa. Legal? Eu não vou continuar porque eu acho esse artigo dúbio. Eu acho que ele estrito senso, ele não contextualiza bem, mas ele consegue passar uma noção do que se entende como uma DAO, né? Nos dias atuais, vamos botar assim, né? Ou nos dias atuais, porque isso aqui é de 12 de junho de 2024, né? Pelo Cointelegraph Brasil, né? Dito isso, toda essa leitura que eu fiz até agora, nesse primeiro momento da detonação, mais confundiu ou mais informou? Quem quer começar? Eu achei que trouxe clareza, assim, dá para ver um pouco mais do aspecto técnico com as informações que você trouxe, que a gente falou muito mais das relações, da parte de governança entre as pessoas, né, da questão da diferença que a gente percebe no modelo mesmo de gestão, e aí o artigo traz muito mais o âmbito da tecnologia. Acho que ficou claro ali as vulnerabilidades também que a tecnologia tem. Trouxe aspectos que a gente já tinha mencionado, de certa forma, mostrando que a gente não estava também numa direção muito errada, como a Deroila falou da transparência, foi mencionado, então acho que clarificou que a gente já tinha assimilado por si mesmo, mas enriqueceu nesse contexto Web3. Legal, Ana. Alguém mais quer comentar? Assim,
artigos são descritivos, né, que mostram um pouco da estrutura, mas não mostram como você opera nesse sistema, né? E como é que a gente pode aprender a trabalhar com esse mecanismo todo que está disponível, né? Acho que é uma pergunta que precisa ser investigada aí no meio desse textos, né? Acho que eles poderiam trazer um pouco mais de informação a respeito dessa parte. Thalia, obrigado. Eli, Liro, vocês querem se manifestar também? Bom, esse texto aí e tal, eu achei assim, muito. Há uma rigidez, né? De como funciona, assim. Acho que, bom, eu acho que tudo muda quando a gente vai para experiência. Tudo mesmo, sabe? Até a teoria a gente começa a olhar diferente, assim. E a gente pode até transformar a teoria em outras, não em teorias, mas assim, em constatação, assim, sabe? O que que é isso? Isso é real, isso é fato, tal. Enfim, eu tô bem emocionada nessa bomba cognitiva aqui, porque tá vindo várias memórias, assim, das experiências que tive, e eu espero que todos vocês aqui, até outras pessoas que não estão aqui ou que vão vir depois, que passem pela experiência de DAO, de fato, uma DAO orgânica, né? As DAOs que o Vinícius, de alguma forma, interage, cocria ou inicia, enfim, e que a gente participa aí de uma forma até, como diz, enfatizando o que a percepção da Ana, né? Da minha. De uma forma mais afetiva, né? Então, enfatizando essa parte afetiva, assim. E aí você fica, e você cria um afeto por pessoas até que você nunca viu na vida, né? Tem muita gente que eu nunca nem vi pessoalmente, e eu tenho um afeto por elas porque a gente criou coisas juntas, assim, muito, muito bonito esse movimento. Tá bom, querido. Eli, obrigado, querido. Quer fazer algum comentário, Eli? Também quer reagir a esse primeiro momento aqui da detonação? Bem, então vamos seguir? Vamos seguir, galera. Por que eu fiz questão de mostrar para vocês a definição wikipédica, a falta do verbete, né? A pouca informação que a própria Wikipedia tem de DAO, né? Como o artigo da Cointelegraph Brasil é direto ao ponto do que se entende como DAO hoje, né? Mas realmente ele é pobre em te dar pistas ou links, né, para você poder botar um pouco mais a mão na massa, entender como é que é isso na prática, etc. Por quê? Porque todo esse conceito de DAO, tá, que surgiu com essa experiência chamada ADAO, The DAO, né, no Ethereum 2016, por um pessoal lá da Alemanha chamado Slockit, né, SL, eles não existem, eu acho que eles não existem ainda, Slock, SLOCK.it, né? Slockit. Eles eram uma espécie, eles queriam ser uma espécie de Airbnb descentralizado, né? E estavam trabalhando com o conceito de blocos inteligentes, né? Não de contratos, blocos inteligentes para você poder criar um Airbnb descentralizado, né? Foram eles que deram a proposta do The DAO, né? Na e que e como botaram o código sem ter maturidade, a novidade da proposta de ter uma organização completamente autônoma, né, regida por contratos inteligentes, sem nenhuma interferência humana, atraiu, acreditem vocês, uma oferta inicial de moeda, né, uma oferta iniciada de coin, um ICO, né, de até 150 milhões de dólares. Eles fizeram uma espécie de financiamento coletivo ali no ecossistema do Ethereum,
que estava coalhado de investidores nessa época, tá, de todos os lados, porque o Ethereum estava fresquinho, conseguiram obter 150 milhões de dólares. Né? Não deu uma semana, o código foi hackeado. Né? Aí vazou um monte de recursos. Para vocês terem uma noção de como isso foi sério, tiveram que forquear o Ethereum. Sabe o que é isso? Fizeram um hard fork do Ethereum. Tiveram que criar um outro Ethereum para aquele Ethereum original. Porque naquele momento ali, em 2016, o Ethereum era muito pequenininho, era um projeto, era um embrião que estava nascendo como blockchain. Né? Então, ter um volume de 150 milhões de dólares sendo drenados, né, fez com que os investidores do Ethereum, todo mundo que estava ali, né, validando aquela proposta, na época era através de prova de trabalho, ou seja, através de computação, né, gastando energia elétrica, desconfiassem que aquela proposta de blockchain não ia dar certo. E aí fizeram um hard fork. Criaram, deixaram esse código, ainda existe, acho que até hoje ele existe, que é o Ethereum Classic, e criaram um novo Ethereum. É esse novo Ethereum que se transformou nesse monstro gigante que está aí fora. Tá? Mas foi esse hack da DAO que gerou uma quebra no Ethereum, criou o Ethereum clássico, né? e criou um Ethereum novo. Esse Ethereum novo, né? é o Ethereum que está aí sendo, digamos, desenvolvido até hoje. Pegaram? Mas esse Ethereum novo, ele trabalhava também com prova de trabalho. Tá? Ambos trabalhavam com prova de trabalho. Por quê? Porque o Ethereum, gente, ele se inspirou, o Vitalik, né, um dos co-criadores do Ethereum, né, o criador, um dos criadores, se inspirou no blockchain do Bitcoin. Para quem não sabe, o Vitalik era fã de carteirinha do Bitcoin. Ele tinha uma revista só para falar do Bitcoin, Bitcoin Magazine. Né? Então, ele criou o chamado Yellow Paper junto com um outro cara chamado Gary, né, que fundou a Polkadot. Né? Na verdade, quem escreveu o paper foi o Gary, da Polkadot, e ele escreveu junto, trocaram ideias, né? E daí criou o Ethereum. Mas, em suma, isso eu só estendi um pouquinho mais. Mas por que eu fiz essa observação? Porque essa criação, esse conceito da DAO, a DAO, né, de uma organização completamente automatizada, rodando por contratos inteligentes, etc., ela não é que é uma criação completamente nova, tá? Não é que é uma criação completamente nova. Quando você pega toda a cultura de infraestrutura de computação dentro das organizações dos anos 80, tá? Você criava vários softwares para automatizar a entrega de documentos, por exemplo, né? Naquela rede de computador interna das organizações. Então, não é que seja uma coisa nova, até nesse sentido. A questão principal é que começaram a tratar esse conceito de DAO como uma coisa altamente disruptiva, uma novidade na evolução da nossa espécie, na evolução humana. E isso não é verdade. Entendeu? Os conceitos de uma organização descentralizada estão aí colocados desde sempre na nossa existência, na existência da nossa espécie. Tá? Ou seja, você pega, por exemplo, os Yanomamis aqui no Brasil, eles se organizam como se fosse uma DAO. E o que quer dizer? A organização dos Yanomamis é feita de uma forma descentralizada. Você tem várias tribos que têm dinâmicas de vidas diferentes dentro de um território, ou seja, cada tribo é um hub, né? É um centrinho, né? Mas todas elas estão interligadas entre si e todas elas possuem a função, digamos assim, de sustentar o povo Yanomami. Tanto que eles têm um programa geral, Ana, chamado Reahu. Reahu, vou botar aqui, ó. Reahu. Tá? Que é o programa que eu digo, não é um programa de software, tá, gente? É uma dinâmica deles se encontrarem aqueles povos, né? Aquela geração nova que está chegando, que vai conversar com a geração que está, digamos, comandando as tribos,
que vai se aconselhar com aquela que já deixou de comandar e que vai pedir conselho para o mundo dos espíritos, né? Então, eles fazem uma espécie de governança dessa forma, do que está emergindo como novo, do que está do maduro, né, do adulto que está cuidando da atualidade, do presente, com a visão de quem já cuidou, mas com a visão mais madura, né, das pessoas com mais idade, de quem já cuidou, nunca fazendo esquecer o passado no presente, né, trabalhando o presente no presente e olhando, e essa geração nova que está chegando, de 18, 17, de 20 anos, projetando esse futuro no presente, mas sempre sobre digamos assim, sobre as guias, né, dos espíritos, né, dos mortos, daqueles que não estão ali presentes, né? Esse é o Reahu. Você pode dizer que os Anomamis são uma organização autônoma descentralizada, ou de repente uma organização humana descentralizada, certo? Agora, esse é o primeiro momento, esse é o segundo momento da nossa detonação. Agora, repara só uma coisa. Vocês sabem a diferença entre um padrão de organização centralizado com um padrão de organização descentralizado com um padrão de organização descentralizado, perdão, distribuído? Quem sabe aqui? Eu não tenho clareza absoluta, mas eu já vi algumas imagens que buscam ilustrar, e eu acho que um pouco do que eu vivenciei no Rerê traz um prelúdio ali, toca a superfície do meu entendimento, que enquanto centralizado é aquele modelo hierárquico, né, que uma pessoa detém mais poder e às vezes distribui ou não esse poder, né, que seria essa imagem, essa primeira imagem. O sistema descentralizado ele vai formando pequenos núcleos aonde o poder ele ainda se acumula, né, digamos assim, em áreas ou em projetos, né, ou em especialidades, em papéis. Já o distribuído, talvez ele tenha uma característica mais horizontal ali, no sentido de colocar as pessoas de um lugar mais igual. Não sei, trago mais perguntas do que essa. Então, vamos lá, Ana. Obrigado, querida. De fato, teve um matemático, um estatístico, né, que também tinha uma formação em biologia, que nos anos 60, 64 mais precisamente, ele publicou um estudo observando a natureza, os padrões de organização da natureza. Então, a natureza se organiza por default de forma distribuída, tudo está interconectado, tudo tá interdependente, né? A natureza é completamente interdependente, né? Tudo está conectado com tudo ao mesmo tempo. Então, esse é o padrão default, é o padrão normal, né? Assim, da natureza. E ele percebeu, usando a metáfora, né? A referência de furacão e tornados, né? Como a natureza pode se organizar como os tornados, por exemplo, que é um padrão de organização descentralizado, tem vários tornados acontecendo ali, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui no meio, né? Então, são vários centrinhos, vários hubs, né, interconectados, correto? E um padrão centralizado, é quando forma um furacão, né? Você tem o olho do furacão aqui, onde tudo está concentrado num ponto só. Então, a natureza está constantemente gerando esses padrões aqui, tá, gente? A natureza não é uma organização, mas ela gera padrões de organização. Ela gera padrões de contração, ou seja, padrões de descentralização, múltiplos centros e um padrão centralizado, correto? E sendo que o default dela é que ela está toda, a natureza é completamente interconectada, tudo está interconectado o tempo inteiro. Agora, por que eu estou falando isso aqui? Porque a DAO, nesse sentido, a DAO não é nenhuma novidade. Ou seja, onde eu quero chegar? A própria natureza gera DAOs, ou seja, ela gera padrões de organização descentralizados, né? Às vezes, e depois se distribui, né? Fica completamente. Então, essa aqui é uma crítica que você não vê na web, ou seja, de entender que isso não é um fenômeno humano da nossa espécie.
seja, a natureza produz padrões de organização centralizado, descentralizado e distribuído. E nós, como parte da natureza, fazemos isso também. Nós somos rede também, nós também geramos esses padrões, né? Numa escala maior. Né? Nós geramos esses padrões. Isso para dizer que você não precisa ter um contrato inteligente, você não precisa ter a tecnologia blockchain para você gerar uma DAO, tá? Ou para você gerar uma DHU, uma organização humana descentralizada, vou botar assim. Né? Nós já fazemos isso com o povo Yanomami. Acabei de dar o exemplo do povo Yanomami para vocês. Né? Como é que o padrão de organização deles é um padrão descentralizado, como de várias outras tribos e etnias, né? Nesse sentido. Então, essa segunda referência que eu queria passar para vocês, de entender que, embora o conceito foi criado lá pela Slock.it, lá em 2016, e lançou, né, na forma de vários contratos inteligentes, o conceito do DAO, the DAO, né? Isso não é nenhuma novidade, isso não é uma invenção humana, isso tem antecedentes, né? Ou seja, o antecedente está na própria natureza. Okay? Acho que isso é importante colocar aí, nesse segundo momento da nossa detonação cognitiva. Pegaram, galera? Que lindo! Agora, o que acontece? Agora, vamos continuar aqui. Nesse sentido, né, o que a gente pode falar nesse sentido? Deixa eu tirar esses outros links que eu coloquei aqui para facilitar. Vamos olhar para um infográfico que eu estou produzindo, que em breve vocês vão ter acesso a eles. Tá? Vocês vão ver em primeira mão, tá? Esse infográficozinho. Tá? A Ana, que está aqui, ela deve estar lembrada quando a gente estava fazendo o remapeamento crítico da Web3Dev, que a gente chegou a começar a explorar o O2 em rede. Né? A gente começou a explorar diferentes tipos de frameworks, né? Organizacionais orgânicos. A gente estava começando a ver os orgânicos organizacionais, correto? Esses frameworks são formas de DAO, Ana, tá? Ou seja, a sociocracia não deixa de ser uma DAO, a sociocracia S3 não deixa de ser uma DAO, nesse sentido, e a holacracia não deixa de ser uma DAO também. Então, você já tem essas referências também mais humanas, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então, isso é importante colocar. E aí, eu venho trabalhando num bannerzinho aqui, que eu acho que vai esclarecer muita coisa para muita gente. Né? Abriu aí? Sim. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô organizando os paradigmas, né? O paradigma organizacional que nós inventamos, o paradigma organizacional orgânico, que nós inventamos também, tá? O paradigma tech orgânico, que nós inventamos, o paradigma orgânico organizacional, que nós inventamos. A única que não tem aqui é o paradigma orgânico interativista, que é o paradigma da tal DAO, que a Deurila falou com tanto carinho. Que daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho o paper da tal DAO, para vocês entenderem por que a tal DAO não se encaixa aqui. Tá? Mas vamos lá. Vamos primeiro olhar para aqui para cima. As startups, da forma como elas estão sendo pensadas, desde a década de 80, 90 do século passado para cá, estão sendo pensadas como organizações, tá, gente? Então, e principalmente as startups de Web 2. Tá? Nesse sentido, quais são as características que você vai encontrar, né, numa típica startup Web 2? Né? Vamos aqui aproximar para ver se a gente consegue ler junto. Você vai encontrar qual é o tipo de inovação que uma típica startup Web 2, que tem um quê tecnológico, né, Vale do Silício, qual é o tipo de inovação que ela está procurando? Normalmente é incremental. Qual é a cultura organizacional? Ela é estruturante e funcional. Está vendo aqui? Ó? Ou seja, uma cultura típica de uma startup, né, do Vale do Silício, ela é estruturante e funcional.
Qual é o foco? Referência maior, resolução de problema específico, né? Para resolver, encontrar a solução para um problema na sociedade. Qual é o moto? Produtividade com máxima lucratividade. Perfeito? Qual é o ethos? O ethos é monopólio, concentrador, exclusivista, extrativista, né? Dos recursos materiais, humanos e intelectuais. Quais são os mitos, né? Espera aí um minutinho só. Não sei se eu vou conseguir não, tá, gente? Porque a internet não tá muito legal. Já tá começando a piscar aqui para mim já. Só queria acabar de ler isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Quais são os mitos? Steve Jobs, Zuckerberg, né? E Elon Musk. Qual é a entrega, né? A entrega é crescimento, né? Infinito, né? Trabalha com o paradigma do usuário, né? De ser tratado na internet como usuário, né? Cara, não foi. Desculpa, gente. Deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, né? Sim. Então, beleza. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Deixa eu tirar os outros coisas que de repente vai. Espera aí, um momentinho só. Vamos ver se agora vai, gente. Torce aí. Tirei várias. Vamos ver se agora vai. Vê se abriu aí. Sim. Cena comum de recursos, aparecendo aí. Isso aqui eu tô fazendo, tá, gente? Isso aqui ainda tá. Muita coisa que eu ainda vou melhorar aqui, coisa e tal. Mas dá para vocês terem uma noção aqui. Eu acho que. Vamos ver se eu consigo me aproximar mais aqui. Eu não falei aí, não. Não, tá pequenininho ainda, né? Acho que agora vai. Foi, gente. Acho que agora foi, né? Então, crescimento a qualquer custo, a entrega. Usuário é o produto. E shared, entre aspas, economy só no front-end, né? Porque você, quando vai ver qualquer aplicativo de Web 2, ele só é colaborativo ou ele só é compartilhável no front-end. Ele não é no código-fonte, no back-end, né? Porque o código é fechado, né? É privatizante. Então, esse é o tipo de organização típica que nós temos hoje, sendo ainda referendada, né? Como startup pelo planeta todo, né? Cujo modelo maior vem dos Estados Unidos, lá do Vale do Silício, lá de São Francisco, né? Na Califórnia. Esse continua sendo o grande modelo, tá? E aí deixa eu... Opa, desculpa. Hoje está horrível aqui. Queria tanto poder navegar isso com mais calma. Tá. Beleza. Pegaram, então, que a maioria das startups, né, elas, de Web 2, principalmente, elas são totalmente dentro, né, capturadas completamente pelo paradigma organizacional. Isso pegaram, não deu? Acontece que você vai encontrar o mesmo em Web 3. Em Web 3, você também vai encontrar startups baseadas no modelo do paradigma organizacional. Existem diferenças? Existem. Tá?
Eu já comecei a listar aqui, mas eu não vou entrar nesse. Eu não vou entrar nesse. A única diferença maior aqui é que o código é aberto, quer formar comunidade, você tem acesso ao back-end, tem essa diferença. Mas ainda assim é uma startup, né? Está ligado ao paradigma organizacional. Quando você olha para o paradigma organizacional orgânico, você já começa a ter as DAOs, de todo tipo de DAO que vocês possam imaginar, tá? Que está ligado à Web3, correto? E ainda são muito baseados numa dinâmica de votação, de consenso, tá? Porque a referência maior continua sendo, né, sociocracia, holacracia. O O2 nem tanto, eu acho que o O2 não é muito conhecido pela galera de Web3, né? E aqui, então você vai encontrar as DAOs, né, cujos contratos inteligentes executam, né, estão mais numa camada de execução, né, do que numa dinâmica estratégica de execução de operação. Você vai encontrar a maioria das DAOs aqui, né, onde são os humanos, né, que em torno dessa DAO vão lá vendo quais são as demandas que a DAO tem, quais são os bounties, quais são as recompensas, né, etc. Vão cumprindo, vão entregando, vão ganhando reputação, né, e vão tendo direito a votar ou não votar, e ainda vai por diante. Enfim, então, a maioria das DAOs, os paradigmas estão aqui. A maioria dessas DAOs, que não seja a DAO original, né, do Bitcoin, que é tecnológica e orgânica, né, que ela é interativista, ou do próprio The DAO, do Ethereum, né, que estava aqui, que ela é totalmente tecnológica, né, etc., a gente vai encontrar aqui no paradigma organizacional orgânico. Tá? No paradigma orgânico organizacional, digo, no framework, né, orgânico organizacional, você vai encontrar propostas de DHUs, né, de Decentralized Human Organizations. Né? Você vai encontrar proposta de organizações humanas descentralizadas, que é o caso, por exemplo, não sei se a Ana conhece, da Haifa. Você conhece a Haifa, Ana? Haifa DAO. A Haifa, a Haifa... A Ana caiu? Caiu. Tá. A Zero tá A Haifa, gente... A Zero tá aqui ainda? Zero tá. Ah. A Haifa, gente, ela coloca o código em segundo lugar, tá? Ela prioriza as relações humanas, né? Mas ainda assim trabalha com dinâmica de conceito, de consenso e votação. Mas com relação aos outros modelitos de DAOs que estão aí fora, que são muito mais tecnológicas, não tem nem comparação. Tá? Então você vai ter aí ó, os modelinhos da Haifa, né? Mas eles têm uma dinâmica bem organizativa, assim, tá? Bem sistematizadora e organizativa, mas eles priorizam a interação humana, né? O código é só usado para fazer os registros, né, das transações, dos votos, etc. E tal. Mas então a Haifa se difere nesse sentido, né, como plataforma para gerar uma DAO para as demais plataformas de DAOs que tem fora, tá bom? Então isso é uma coisa importante de ser colocada. Bem, nesse sentido, qual é a diferença para tal DAO? Né? Agora vamos terminar com a tal DAO aí. A tal DAO foi um experimento que, na realidade, ele foi, que eu digo, porque ele já foi um experimento que já teve dezenas de pessoas fazendo parte dele. Hoje ele está hibernando, né? A tal DAO está hibernando, vai sair da hibernação, pretendemos tirar da hibernação esse ano ainda, né? Mas numa dinâmica muito diferente. A proposta era justamente gerar um framework orgânico interativista, né?
E aí eu vou ler um pouquinho para vocês o paper que eu fiz lá em 2020, né, da Taudal, né? Então, a Taudal ela trabalha com o conceito de holons, né? A Taudal trabalha a parte que é o todo e o todo que é a parte. A Taudal trabalha com interdimensionalidades, né? E aí, nesse sentido, você tem a Taudal tem portais, tem orbitais e tem a camada mais exterior, que é a vibracional, né? Então, vamos lá aqui, ó. O portal, que a gente considera na Taudal a substância, né? Trata-se de uma plataforma, um conjunto de diferentes tipos, identificados por um propósito específico de produção e vinculação de conteúdos ligados à atual emergência regenerativista planetária, que, independentemente de gerarem receitas ou não, disponibilizarem ou não recurso fiduciário para o fundo compartilhado, foram e continuam sendo os inicializadores co-criativos da Taudal, né? Porque a Taudal começou com umas contas de YouTube, né? E essas contas de YouTube a gente considerou que elas foram os primeiros portais da Taudal, né? E aí os orbitais são produtores de conteúdos autônomos presentes nas mais diversas plataformas que, por perceberem na produção da Taudal uma experiência de cocriação, produção e veiculação de conteúdo, alinhada com a sua busca por descentralização e democratização no fazer e na forma de gerar riqueza, disponibilizam parte da sua força criativa, né, cocriativa, e, quando for oportuno, recurso fiduciário para o fundo compartilhado, para se cocriar de tudo um pouco, bem como interrelacionar com os portais. E o vibracional é toda aquela proposta de valor que vibra no espectro empático do emergente movimento regenerativo planetário, né? Ou seja, que está atraído ali pela proposta Taudal. O ólon é a célula-tronco, digamos assim, né, da Taudal. Ou seja, etimologicamente falando, trata-se de uma palavra de origem grega que descreve algo ou um fenômeno que é simultaneamente parte e todo. Ao mesmo tempo, assim, sendo o ólon, na sua interdimensionalidade interativista, interdimensionalidade interativista da Taudal, é a parte celular do todo que, uma vez ativada, provoca a pulsação sanguínea da sua expansão e contração como organismo em constante mutação. Em outras palavras, ólons são configurações de micro-organizações descentralizadas temporárias propostas por taudauístas junto aos exploradores através dos orbitais e portais que são ativadas, ganham vida a partir do people backing, ou seja, do suporte das pessoas, né? Empático de toda e qualquer pessoa que se identifica com o seu propósito. E o que é o people backing? Embora as chamadas organizações autônomas descentralizadas, as DAOs, né, sempre existiram ao longo de nossa história, seja na forma de tribos indígenas ou aborígenes de toda sorte, de etnia, comunidades e cidades autônomas, como existe na Espanha, ou ainda como cooperativas horizontalizadas para as mais diversas finalidades, mas foi a partir de 2015 que a proposta de dar vida a uma DAO sem qualquer tipo de ingerência humana, rodando e registrando tudo no código criptografado, através de contratos inteligentes da tecnologia blockchain, fez surgir uma cena onde se vem buscando experimentar propostas de organização verdadeiramente centralizadas autônomas, mas não no código apenas, mas culturalmente também. No entanto, até agora, a grande maioria das DAOs parece ser mais fundos de investimento para financiar projetos, ou a própria tecnologia, onde os membros da mesma, com maior poder, votam naqueles que são os mais estratégicos ou possuem potencial de retorno maior. Ou, quando de cunho comunitário, fazem a mímica participacionista de assembleias elegendo representantes com mandatos e tudo mais. Nenhuma delas, até agora, possui como horizonte o tecimento interativista entre para com pessoas, P2P, de sua proposta de valor, nem buscam fazer a mímica da imprevisibilidade e das múltiplas possibilidades da natureza, tampouco colocam em segundo plano a interface tecnológica. Aliás, nesse sentido, a proposta de valor da Taudal não é apenas singular, é disruptiva, até para a cena de DAOs, pois, além de se basear no paradigma da interação e da cultura do comum, do commons, não cria nenhum tipo de instância de poder e está permanentemente aberta a todo e qualquer tipo de pessoa que empaticamente se identifica com o seu propósito. Dado o contexto, fica fácil entender por que a forma pela qual projetos ou ólons são propostos e ativados não é por nenhum tipo de votação ou prévia curadoria, e sim pelo people backing, ou seja, a mais pura identificação empática e suporte energético de toda e qualquer pessoa convidada pelos exploradores e taudauístas numa dinâmica de constante expansão e inclusão.
Pegaram, galera? A tal DAO, ela realmente é um organismo, né, que se expande e constrói, porque ela é uma dinâmica interativista, né? Ela não depende de votação para votar para fazer uma coisa, né? Você quer rodar uma proposta, essa proposta, se ela é apreciada por um determinado volume de pessoas, né, ela já é implementada para ser colocada em prática, né? Então, e por incrível que pareça, esse experimento aqui durou praticamente 2 anos, né? E acessou um volume de 5, 10, de quase R$ 100 mil ao longo de ao longo de quase 2 anos. Foram quase R$ 100 mil que foram acessados por todo tipo de pessoa aqui, né? Etc. Mas eu não vou entrar mais em detalhe na Taudal, porque a gente, como eu te falei, na Taudal a gente vai retomar com ela, né? Eu só quis dar o exemplo de como essa dinâmica de DAOs ela não está restrita a esse tipo de DAO que está colocado aí fora, né, pela Web3, entendeu? A gente pode estar pensando em DAO de uma forma muito mais expandida, muito mais criativa, muito mais lúdica e muito mais cheia de possibilidades. Então, gente, encerro por aqui, né, a nossa detonação cognitiva hoje sobre DAOs, ou sobre DAO. Espero que tenha sido útil. Pena que a Ana não pôde ficar até o final, né? E a gente pode partir para fazer uma apreciação final e check-out. Quem quiser começar, fica à vontade. Eu Eu começo. tá Eu já vi primeiro. o Dudurite só me Ah, vingou pra tá. você. É muito interessante, assim, né, a gente se aprofundar na parte mais técnica do assunto, a origem, esse emaranhado, né, de como surgiu, como vem sendo aplicado, o que está acontecendo por trás, é, principalmente dentro da Web3, né, porque é um conhecimento, assim, muito mais amplo, né, do que falar só de um núcleo organizacional, né, e aí você vai para a rede, né, então como é que a rede funciona dentro desse sistema autônomo, né, que é uma linguagem de diversas pessoas dentro do mesmo em um único bit, né, no mesmo segundo, né, então é muito legal isso, né, se aprofundar ainda mais aí dentro desse temática. Eu chego hoje bem cansada, mas feliz, né, por não ter, dormido hoje no encontro, né, então, assim, realmente hoje foi bem produtivo. Pode falar agora você, Dero. Valeu. Bom, eu amo a Taudal, só queria dizer isso. Dizer isso abertamente para todos. E eu passo para ler. A Alê está com a gente ou Muito, dormiu já? muito bom. Ah, tá. A Alê está com a gente. Vai lá, Alê. Esse conto foi muito bom para mostrar quanto algo que a gente trata, assim, já com uma certa familiaridade, né, no cotidiano. Ele traz várias outras camadas de construção coletiva, né, de construção de conhecimento a respeito. E é algo que a gente se dá a oportunidade, né, de investigar mais a respeito. Então, eu agradeço muito ao empenho, a participação de todo mundo. Muito obrigado. Esse doc Obrigado, é o quê? querido. Esse doc que você jogou aqui no chat? Oi? Fala, Alê, o que você falou? Do que é esse doc que você mandou? Esse aí é o paper da Taudal, lá de 2020. Ah, Tá? tá. Então, gente, o importante é vocês entenderem, né, que isso não é uma criação, embora o termo DAO tenha sido criado, né, por esse projeto alemão lá em 2015, 2016, né, que queria, usando a tecnologia do blockchain, né, queria criar uma espécie de Airbnb descentralizado, né, e aí criou primeiro essa proposta de a DAO, the DAO, né, que acabou quebrando o Ethereum. Tanto que eles tiveram que fazer um fork, né, para criar um outro Ethereum,
E o Ethereum velho virou o Ethereum clássico, né? Eu acho que até hoje existe o Ethereum clássico. E teve como antecedentes, tem muitos antecedentes, entendeu? Isso que vocês precisam entender, tem muito antecedente, né? Antecedente na própria natureza, antecedente na nossa própria forma de nos reorganizar, dos nossos ancestrais, né, dos povos aborígenes, dos indígenas, etc. Tem antecedente na sociocracia, que é do século XIX, tem antecedentes na holacracia, que é do século XX, tem antecedências no O2 em rede, que é do século XXI, tá? Do O2, aliás, do O2 em rede que ele está desenvolvendo ali, agora no RE, né? Em suma, para vocês entenderem que não está restrito ao Web3 e não está restrito a ser uma organização regida somente por contratos inteligentes. A gente pode estar usando os contratos inteligentes, a gente não precisa depender deles. E agora, com a inteligência artificial, né, estão começando a existir DAOs, as próprias inteligências artificiais gerativas que estão, digamos, fazendo os contratos inteligentes. Ou seja, elas fazem os contratos inteligentes para cada situação que se apresenta, mas isso ainda é muito, muito especulativo, ainda muito teórico, ainda muito incipiente, mas já está vendo uma ondazinha de DAOs energizadas, entre aspas, né, por IAs, por LLMs, né, por IAs generativas, né, que fazem geram seus próprios contratos inteligentes, entendeu? Tirando o hype de tudo isso, também não é nada assim maravilhoso, fantástico, etc. Tá? Porque é tudo ainda baseado na nossa invenção, na nossa capacidade lúdica, criativa, né, complexa, de tirar da imaginação nossas ideias, né, e projetar na realidade. Ou seja, nós temos essa capacidade de coisas que estão ali no metafísico da nossa imaginação, né, do nosso cognitivo, a gente tem a capacidade de projetar e materializar na realidade, criar ferramentas para isso. E isso, nenhuma inteligência que nós criamos até agora, chamada inteligência artificial gerativa, consegue chegar sequer perto disso. Então, está muito longe de qualquer coisa nesse sentido. Mas eu queria dizer isso, para vocês ficarem com a cabeça, com a mente aberta, de que DAO sempre existiu. Tá? DAO, que eu digo, as dinâmicas, os padrões de organização, né, descentralizados existem na natureza e existem na espécie humana. Tá? E você pode considerar até que algumas dinâmicas nossas, como tribo, como comunidade, podem até ser consideradas automatizadas. Por exemplo, quando a gente está com um dia a dia, com uma rotina muito feérica, né? Vocês não se sentem que vocês estão automatizados, vocês viraram autômatas, né? Vocês estão automatizados, né? Ou seja, percebe que quando a gente faz as nossas rotinas sem pensar nelas, não deixa de ser uma espécie de automatização, vocês concordam? Então, se nós mesmos nos tornamos autômatos, né, no sentido de automatizarmos nossas rotinas do dia a dia, de que a própria automatização dessas DAOs, né, já é um atributo humano também, entendeu? Já é um atributo, não deixa de ser uma coisa que nós fazemos. Nós mesmos, quando a gente se vê, a gente está automatizando, né, nossas rotinas, né? As nossas rotinas nos automatizam, né? A gente faz sem pensar, certo? É como se a gente estivesse rodando um programinha, né, etc. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da entonação cognitiva sobre DAOs. Espero que tenha servido de uma alfafazinha para vocês poderem entender que a coisa não é uma coisa só, está só no seu início, né? E que já existem experimentos como a da tal DAO, que são altamente lúdicos e criativos e que levam a gente a pensar DAO numa dimensão completamente distinta dessa que está colocada aí fora nessa atual Web3 que está aí. Tá bom, galera? Então é isso. Beijo no coração, fiquem bem e até semana que vem. Valeu. Até. Beijinho.